para poder chegar onde? Na Austrália. Eles pegaram essa corrente aqui, ó, uou, para chegar lá muito mais rapidamente. As correntes frias são aquelas que são formadas em áreas mais frias. As correntes quentes, em geral, são formadas em áreas quentes. Tem algumas que são importantes que você saiba. Essa aqui, ó, que vem da Antártida e se divide em duas. A corrente de Humboldt e a corrente das Falkland. Essa corrente marítima chega aqui no Rio de Janeiro. Ela passa num lugar chamado Cabo Frio. Não é à toa que o nome do lugar é Cabo Frio. É porque a água de lá é muito fria. E é fria porque, pelo recorte do litoral, a água fria que vem dessa corrente polar bate nas rochas do fundo do mar e consegue subir. Aí quando você mergulha lá em Cabo Frio ou então em Búzios, tu quase congela. Em Arraial do Cabo você quase congela, porque é, de fato, água que veio do polo, que estava lá no fundo do mar, mas que chegou ali, ó, opa, e subiu. E junto com ela vem um monte de fitoplâncton, que atrai peixe, o que colabora para transformar esse tipo de lugar em áreas propícias para pesca. Esse fenômeno tem um nome. Quando a água fria do fundo do mar consegue subir, chegando até próximo à superfície, atraindo peixe, melhorando as atividades de pesca, o nome disso é ressurgência. Uma corrente fria pode, portanto, provocar uma ressurgência, quando sobe até a superfície. Isso acontece no litoral sul e sudeste do Brasil e aqui na costa oeste da América do Sul. Não é à toa que Cabo Frio é um local tradicional de pesca, uma área de pescadores. Acaba que recentemente, nos últimos anos, décadas, virou uma área que ganha mais dinheiro com turismo do que com pesca. Mas é uma área tradicional de pesca. Assim como são tradicionais as atividades de pesca de países como Chile e o Peru, que são banhados por águas frias. Assim como é tradicional a atividade de pesca no Japão, que pelo menos isso tem que preste, né? Pelo menos a água que chega ao litoral do Japão é frio o suficiente para atrair um monte de bicho e aí eles conseguem ter nessa atividade, a da pesca, algo que movimenta bastante a economia deles há bastante tempo e também que serve para que eles possam enriquecer a sua dieta alimentar. Tá bom? Agora, olha uma coisa que eu escrevi aqui, ó. Corrente fria, deserto. Como assim? Vamos entender. Olha só. Aqui tem o esquema da ressurgência. A água fria sobe, fitoplâncton e zooplâncton sobem junto e os peixes, que são meio otários, vão ali, né? Nadando para poder pegar essa comidinha. Com isso, a gente vem, ó, tira eles do mar. Então a ressurgência está exemplificada nessa imagem. E essa outra é para que você veja qual é a posição geográfica dos principais desertos do mundo. Atacama e Patagônia, Kalahari, Namíbia, Austrália, Gobi, China e Mongólia, aqui toda a região do Oriente Médio, Saara, México e Califórnia, Nevada. O que é em comum entre eles? Primeiro, a posição latitudinal. E aí eu quero que você lembre da minha última aula de conteúdo. A principal razão que explica a existência de desertos no mundo é a existência de zonas anticiclonais. Essa imagem aqui é horrorosa, eu sempre digo que vou tirar e acabo esquecendo, porque ela está posicionando essas linhas de 30 graus completamente equivocadas. Se você tiver um pouquinho de atenção, olha onde o miserável que fez esse mapa botou a linha do Equador. Cara, a linha do Equador passa na Amazônia, então essa aqui é que é a linha do Equador, basicamente. Um pouquinho mais em cima, né? Então ignora a posição. O que eu quero que você guarde é só a informação de que nas zonas anticiclonais que eu tenho, elas ficam mais ou menos entre 20 e 30 graus de latitude norte e de latitude sul, que eu tenho a presença dos principais desertos do mundo. Tá bom? Por quê? Porque se são áreas anticiclonais, elas são áreas de alta pressão atmosférica, mais secas, o que colabora para a formação de desertos. Essa é a causa número 1. Porém, alguns lugares, mesmo não estando em áreas anticiclonais, também são secos. Desertos ou semidesertos,
como é o caso do sertão do Nordeste. E aí, há outras explicações para isso. Uma dessas outras explicações é o relevo. No litoral do Nordeste, a gente tem um planalto, não chega a ser no litoral, mas é perto, chamado de Planalto Borborema. Ali, quando as nuvens carregadas de umidade tentam passar, elas encontram uma barreira, o que provoca a chuva orográfica no agreste, mas dificulta a chegada das nuvens carregadas de chuva à área de depressão, que é onde está o sertão nordestino. Então o relevo também pode atrapalhar a passagem de nuvens, fazendo com que um local fique seco, como é o caso da região do sertão, que não é um deserto, é uma área de clima semi-árido. E uma terceira causa que explica o porquê de o Atacama ser o deserto mais seco do mundo é a ação de correntes marítimas. Como eu mostrei aqui, né? Uma corrente marítima fria pode provocar a formação de um deserto. Olha para dois casos. Aqui, uma corrente fria, e aqui está o Atacama. Aqui, uma corrente fria, e aqui está o deserto da Namíbia. Aqui tem uma outra corrente, e é onde está o Saara. Eles não são desérticos apenas por causa dessas correntes marítimas, mas são mais secos ainda por causa delas. Por quê? Presta bem atenção aqui. Essa é a representação da Cordilheira dos Andes, do litoral do Oceano Pacífico e a corrente fria que passa por ali, a corrente de Humboldt. É essa área do mundo aqui, ó, que eu estou mostrando, tá? Vamos voltar para lá. Aonde eu tenho uma corrente marítima fria, a água é fria, ok? Isso é óbvio. Só que essa água fria esfria o ar que está sobre o oceano. E aí, quando uma massa de ar úmida passa, o vapor da água que ela carrega vai ser transformado em água. E aí chove no mar. E essa massa que continua se deslocando, quando chega ao continente, já não tem mais água, porque ela vai chegar seca. Ela gastou a água ainda em cima do oceano. E se a massa de ar que chega aqui, oriunda do oceano, já chega sem água, porque ela perdeu a água que ela tinha no meio do caminho, ela não consegue provocar chuva. E aí o lugar que já era seco fica ainda mais seco. Portanto, o que explica o fato de que o Atacama é um deserto mais seco do que a média é, ele está numa área anticiclonal, assim como esses outros desertos, e além disso, ele é afetado por uma corrente marítima fria, que impede que essas poucas nuvens de chuva que poderiam chegar consigam trazer chuva para essa parte do litoral oeste aqui da América do Sul. É o que acontece e é representado por esse outro esquema aqui também. A corrente fria passa aqui, os ventos vêm por cima, acabam ficando frios demais, isso gera chuva, e quando ela chega no continente, já está seca. Agora, olha uma curiosidade. Nesse caso, a Cordilheira dos Andes não cria deserto nenhum. Na verdade, ela impede que o Atacama se espalhe para cá. Se não fosse a Cordilheira dos Andes, talvez parte do nosso território fosse desértico. Porque essa massa de ar seco poderia se espalhar pelo território da América do Sul, chegando ao Brasil. O Brasil, então, aqui, ó, não tem deserto por duas razões. Primeiro, porque a Cordilheira dos Andes faz uma barreira e impede o Atacama de chegar até aqui. Segundo, porque a Amazônia tem muita umidade e as chuvas saem de lá e vêm para cá, para o centro-oeste e para o sudeste, através do que se chama de rios voadores. Tá bom? Vamos prosseguir. Já entendemos como funciona a dinâmica das correntes marítimas, já sabemos o que faz com que um furacão exista e a diferença dele para um tornado. Agora, eu quero te mostrar um pouquinho sobre as massas de ar. Vou voltar a falar disso na semana que vem, mas eu quero falar um pouquinho agora. Massa de ar é vento, que se desloca de uma área para outra e carrega as características do lugar de onde vem.
Se uma massa de ar vem de uma área fria, ela será fria. Se ela vem de uma área quente, ela será quente. Se ela vem de um lugar úmido, ela é úmida. Se ela vem de um lugar seco, ela é seca. Vamos para outro quadro. Tem como, meu diretor? Ir para outro quadro ali? Queria mostrar um pouquinho de um esquema simples para vocês. Seguinte, ó. Toda massa de ar tem um nome, claro, que é composto por 3 letras. A primeira letra é meio óbvia, né? É um M de massa. A segunda letra vai fazer referência à zona climática de onde essa massa de ar vem. Então é a segunda letra que vai te indicar a temperatura, se a massa é fria ou quente. E a terceira letra vai me indicar qual é a superfície sobre a qual essa massa se formou. Ela vai me indicar se a massa de ar é úmida ou não. Esse é um exemplo real. A MPA é uma massa polar. Essa segunda letra pode ser um P, um T ou um E. Polar, tropical ou equatorial. Massas tropicais e equatoriais são massas quentes. Uma massa polar será sempre fria. Tá bom? A última letra pode ser um A ou um C. Se é um C, é porque ela é continental. Então essa massa de ar será seca. Se é um A, é porque ela é atlântica. Oceano Atlântico. Então ela será úmida. MPA, polar atlântica. Se é polar, é fria. Se é atlântica, é úmida. Se fosse MTC, MT, quente, MTC, continental, seca. E se fosse MT de tatu, A, existe? MTA, aqui ó, T, tropical, quente, A, atlântica, úmida. Entendido? É simples, não é tão difícil não, tá bom? Se quiser dar um print nisso aí, fique à vontade. Vamos que vamos. Olha aqui, ó. O Brasil é afetado por 5 massas de ar. MPA, polar atlântica, fria e úmida. MTA, tropical atlântica, quente e úmida. MTC, tropical continental, quente e seca. MEA, equatorial atlântica, equatorial quente, atlântica... Eu falei seca? Não, né? MEA, equatorial atlântica, equatorial quente, atlântica úmida. MEC, calma, aqui é exceção. MEC, massa equatorial continental, equatorial quente. Continental, apesar de ser continental, é úmida, porque ela é formada em cima da Amazônia. Então ela absorve a umidade que está ali. Aliás, um tempinho atrás, tinha uma expressão que uma galera usava que era chuva de Mac, né? Não, chuva de Mac. Eu imagino que já esteja completamente fora de uso, né? Me digam aí se vocês conhecem, já ouviram falar, se alguém ainda usa essa expressão. Eu fiquei feliz quando ela se popularizou, que aí ela pode ser usada como exemplo na minha aula, né? Infelizmente, já deve ser uma coisa do passado. Então, MEC é a massa equatorial continental, que é a massa quente mais importante do Brasil. Porque ela provoca no verão chuvas na Amazônia, no centro-oeste, no sudeste, no nordeste, através do mecanismo dos chamados rios voadores. E a outra massa de ar que é importantíssima, mas no inverno, é a MPA, a polar atlântica, que no inverno, junho, julho, agosto, avança pelo Brasil diminuindo as temperaturas
trazendo aquele frio gostoso, aqueles 20 graus Celsius, 19, 18, que para o padrão brasileiro é frio polar, e que normalmente vai acontecer aqui, ó, entre o sul e o sudeste, que é por onde ela vem com mais força. Ela se choca com essa massa de ar, que é a tropical atlântica, isso forma uma frente fria, que baixa as temperaturas e faz com que tenhamos chuva frontal. E repara que a MPA pode pegar um corredorzão aqui, ó, do Pantanal e chegar até a Amazônia. É raro? É, mas acontece. E quando isso acontece, o Acre, o Amazonas, Rondônia, lugares em geral muito quentes, veem as temperaturas caírem muito, chegarem a 15, 14 graus Celsius, o que é pouquíssimo para essa parte norte do Brasil. Tá bom? Olha aí, ó. No verão, qual massa de ar é mais forte? MEC, causando chuva em boa parte do Brasil. No inverno, qual é a mais forte? MPA, levando frio para várias partes do nosso país. Tá bom? Vamos caminhar agora para a última parte da nossa aula, para eu falar um pouco de climas e mostrar para vocês alguns climogramas. Vamos voltar a falar disso semana que vem, tá? Para poder fazer correlações com vegetação. Mas eu quero já apresentar isso para vocês agora. Entenda uma coisa. O nome de um clima não é aleatório. Ele tem uma lógica. A primeira coisa que você vai pensar na hora de nomear um clima é em qual zona climática eu estou, ou sobre qual zona climática a gente está falando. Então, normalmente, a primeira palavra que vem junto com o nome do clima faz menção à zona climática. Eu tenho, então, climas tropicais, climas temperados e climas polares. Os climas tropicais são, de modo geral, mais quentes. Os climas polares são mais frios. Na zona tropical, faz calor o ano todo, de modo geral. Então você vai ter uma baixa amplitude térmica. Nos climas polares, é o oposto. Então guarda essa informação. Clima tropical, quente e com baixa amplitude térmica. Clima polar, frio e com grande variação de temperatura. No verão, frio, 2, 3 graus Celsius. No inverno, um frio inaceitável, insuportável, de menos 40, menos 50 graus Celsius. Já os climas da zona temperada são os únicos que têm 4 estações bem definidas. Tá ligado aqueles filmezinhos americanos, tipo Outono em Nova York? Que você vê lá as folhas caindo no chão, aquela coisa linda, Central Park, né? Pessoas felizes ali, música de romance. E que a cada estação do ano, a imagem daquele parque muda. Tem a época florida, a época das folhas secas, dos galhos secos, a época em que as folhas caem no chão, a época ensolarada, que o pessoal fica lá fazendo piquenique. Pois é, isso é coisa de zona temperada. Essa ideia de que há 4 estações é uma característica da zona temperada. Nos polos, é frio. É frio e muito frio. Nos trópicos, é quente. É quente e menos quente. Na zona temperada, não. Você realmente consegue ver uma diferença muito clara entre as características do verão, do outono, do inverno e da primavera. Aliás, lembra daquele papinho de que o outono é sempre igual, que as folhas caem no quintal? Isso aí é papo de colonizador. A Sandy e o Júnior enganaram vocês, enganaram a mim, enganaram a todos, porque não, o outono não é sempre igual e as folhas nem sempre caem no quintal ou no final. Isso vai acontecer apenas se você estiver se referindo a um lugar de clima temperado. E como a Sandy e o Júnior quase sempre que faziam sucesso com a música traduzida, se bobear, essa era mais uma versão de música estrangeira, ou ainda que não tenha sido, a ideia climática ali contida está errada, não faz referência à característica do território brasileiro. Mais um exemplo de como a MPB pode te enganar, né? Depois da Claudinha Leite enganando você, dizendo que no Brasil não tem terremoto, tem a Sandy e o Júnior, o famoso Sandy Júnior, né? Um ser humano só, que te enganaram sobre as 4 estações do ano. E agora sim, para a gente fechar nossa aula, eu quero falar um pouquinho dos climogramas.
que assustam muita gente e eu não acho que deveriam assustar. Lembre-se de uma coisa, você tem que se diferenciar. Quando caem questões sobre isso na prova, a maioria erra. Então, por que não se dedicar um pouquinho para aprender, para poder acertar? Te garanto, não é tão difícil. Só que você precisa repetir, precisa treinar, olhar muitas vezes para poder se acostumar com a aparência de um climograma. Olha como funciona. Isso aqui é um gráfico, como qualquer outro. E ele tem duas informações: temperatura e chuva, umidade, precipitação. A temperatura é mostrada por uma linha e as barras mostram a umidade. Repara sempre na escala dos graus em cada um dos lados. Nesse climograma, esse lado é o que está mostrando a variação de temperatura. Aqui, de pluviosidade, chuva, em milímetros. Vamos fazer uma análise breve desse climograma? Época mais quente, julho e agosto, em que a temperatura fica em torno de 20 graus Celsius em média, mais ou menos isso. É a época mais quente do ano. Época mais fria, dezembro, janeiro, fevereiro, em que a temperatura média fica em torno quase de zero. Você já há de convir que esse lugar não é no Brasil. Sabe por quê? Porque os lugares que ficam no hemisfério sul apresentam um climograma com a curva de temperatura para baixo. Se você olha para o climograma e vê que a curva é para cima, você já sabe que é um lugar do hemisfério norte. Por quê? Porque o verão é a época mais quente do ano. E a parte da linha que está mais para cima representa a época mais quente do ano nesse lugar. Se a época mais quente do ano está entre junho e agosto, é porque é aqui, nesse momento, que acontece o verão. E isso é característica do hemisfério norte. A gente tem o verão que começa em dezembro. Você sabe, né? Natal, Réveillon, sempre um calor desgraçado. Calor e chuva. Porque no nosso caso, em boa parte do Brasil, é assim que o clima tem de característica. O verão, entre dezembro e março, é a época mais quente, claro, e também a mais chuvosa. Olha como as barrinhas estão mais altas aqui do que no meio do ano. Então esse é um lugar do hemisfério sul. Esse do hemisfério norte. Entendido? Olha uma outra coisa que você pode observar em um climograma. Olha para o ponto mais alto e você vai ver quando faz mais calor, quando é o verão. Olha para os pontos mais baixos e você vai ver quando é o inverno, a época mais fria. E mede a diferença entre o máximo e o mínimo, que você vai ter amplitude térmica. Se a amplitude térmica é grande, se essa linha faz uma curva muito grande, provavelmente não é um lugar da zona tropical. Porque eu te falei que aqui na zona tropical, a amplitude térmica não é tão alta. Agora, quanto mais para longe dessa área eu vou, a amplitude térmica costuma ser maior. Olha para a barrinha de chuvas e vê se a época mais chuvosa é o verão ou o inverno. Isso pode te dar uma dica muito boa. Geralmente, o verão é a época mais chuvosa. Olha aqui, ó. Verão, verão. Mais chuva, mais chuva. Isso é o padrão. É o mais comum. Mas olha como esse é diferentoso. Diferentão. Olha aqui. O verão é seco. E o inverno é que tem mais chuva. Isso não é comum. E é o que se repete nessa situação aqui também. Verão seco, inverno chuvoso. De um lugar no hemisfério norte. Quando aparecer um clima desse para você na prova, você vai marcar de cara clima mediterrâneo. Eu vou te explicar melhor na próxima aula. Mas só vou encerrar aqui te mostrando alguns exemplos, para que você veja como esse gráfico pode variar, muito de acordo com a zona climática. Nas áreas polares faz muito frio. Olha como costuma ser um gráfico. Temperatura lá embaixo, ó, negativa.
e umidade, chuva, quase não existe. Dentro da zona temperada, você não vai ter tanto frio quanto no polo. Mas você vai ter uma característica importante: a variação de temperatura. Olha como a amplitude térmica aqui é alta em todos esses climas. Tá percebendo? Bélgica, Rússia, Grécia. Mas olha para a diferença entre eles. Em Moscou, chove menos. Em Bruxelas, chove mais, porque está perto do mar. Em Moscou está longe. Clima temperado oceânico. E clima temperado continental. E esse é o diferentão. Olha o diferentão aqui, tu não vai esquecer nunca mais disso. Olhou para o gráfico, viu o climograma, viu que é do hemisfério norte, viu que o verão é seco e a época com chuvas é no inverno, o clima é temperado mediterrâneo, que é o clima típico de países do sul da Europa, como Grécia, o sul da Itália, sul da Espanha, ou o norte da África, Tunísia, Marrocos e alguns outros países dessa porção do continente africano. Entendido? Agora, olha isso aqui, ó. A zona tropical. Dentro dela, há uma variação muito grande de subclimas, mas há uma característica geral que você vai aguardar. A variação de temperatura é menor e as médias térmicas são mais altas. Olha aqui, ó. Clima de Manaus. A temperatura quase não varia. Por quê? Está em cima da linha do Equador. Na Argentina, até tem uma variação, porque o clima é subtropical. Ele está aqui, ó, bem na divisa entre a zona tropical e a temperada. Então ele tem características mescladas entre os dois, a zona tropical e a temperada. Esse é o clima mais maluco de todos. Inclusive, quando ele aparece na prova, é ótimo, porque se você estudou, tu vai acertar. É o clima de monções. Olha para a quantidade de chuvas na época chuvosa. Tu sabe que na Amazônia chove muito, né? Olha aqui, ó. Meses mais chuvosos da Amazônia. 300 milímetros. Cara, isso é muita coisa. Muito, muito mesmo. Olha aqui, ó. O máximo de chuva aqui em Buenos Aires, 100 e pouco. Máximo de chuva aqui em Moscou, 70 milímetros. Aqui, 80 milímetros. Aqui, ó, mais ou menos 100 milímetros. Olha quanto chove na Índia, em Mumbai. 600 milímetros no verão. É por isso que esse clima é fetiche vestibular. Toda hora usam ele em alguma questão. Porque é algo muito incomum. Esse volume de chuvas durante um período tão curto do ano. E a culpa é das monções, que eu te expliquei já semana passada e vou voltar a falar semana que vem, quando retomarmos esse conjunto de conteúdos aqui. Tá bom? Vou fechar minha aula por aqui e aí na semana que vem eu volto a falar sobre esse assunto e já emendo com a nossa aula sobre biomas para fazer um painel climatobotânico. Beleza? Um beijo para vocês, tchau, tchau e até a semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.